Olá, gente, bom dia. Estamos começando a nossa live de hoje, programa especial Dia do Bem Fazer, tá? Espero que vocês gostem da nossa entrevista hoje aqui na Rádio Nova Vida FM. Com a música Dia do Bem, Rick Renner. A injustiça te dá medo, ele te faz sua parte. Coração não dorme cedo, somos todos só metade, e completos só seremos, se pudermos dividir um pouco do que ainda temos. O dia do bem, Nova Vida, já chegou o dia do bem. Oi, gente, mais uma vez estamos aqui de volta, né? Nosso programa Top Nacional abre espaço especial para a Semana do Bem Fazer aqui na Rádio Nova Vida. E hoje nós vamos estar aqui, não recebendo em nossos estúdios, mas via WhatsApp, uma entrevista que nós gravamos com a psicóloga Gilvânia Leles, tá? Ela vai conversar com a gente sobre, olha o tema da nossa entrevista de hoje, prevenção ao suicídio em tempos de pandemia. Nós estamos em setembro, mês amarelo, né? Um mês dedicado aí à reflexão sobre o suicídio no Brasil. E, claro, também a gente aproveita para estender essa reflexão ao mundo inteiro que pode acompanhar essa live via Facebook pela Rádio Nova Vida FM. Eu sou Ângela Silva e eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês no Dia do Bem Fazer em mais um programa especial Top Nacional. São agora 9 horas e 20 minutos, tá? Você que está nos ouvindo através da frequência modulada em estéreo 87.9, é um prazer ter você em nossa sintonia aqui pelo rádio, na Rádio Nova Vida FM. É você que está acompanhando também pelo Facebook aí a nossa programação. Um super beijo à Rádio Nova Vida FM de Brumado, na Bahia. E vamos já aí agradecendo a Gilvânia, né? A Gilvânia Leles pela sua disponibilidade, por ter aí aceitado conversar com a gente sobre um tema tão pertinente, tão importante, né? Já vou aí desejando a Gilvânia um bom dia, né? Desejando que ela se sinta à vontade aqui nessa entrevista a partir de agora na Rádio Nova Vida FM, sempre mais vida no ar. Bom dia, Gilvânia, muito obrigada por ter aceitado ao convite da Rádio Nova Vida FM e estar contribuindo também aí na Semana do Bem Fazer aqui em Brumado, que acontece, né, de 14 a 19 de setembro. Bom dia, Gilvânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Vida. É um prazer estar com vocês nessa manhã e falar sobre esse tema tão pertinente e tão atual, que é a prevenção ao suicídio no mês de setembro, o nosso Setembro Amarelo, que esse ano trouxe um contorno, um formato, um contexto de mundo diferenciado. A pandemia do Covid-19 desenhou o nosso cotidiano, a nossa rotina com um novo formato e tem feito com que a gente se reorganize, que a gente reveja as nossas posturas, mas sem perder o foco, obviamente, para aquilo que é o mais fundamental, que é a vida, que é a valorização da vida. Então, essa manhã, o convite é para um pouquinho sobre isso. Como promover vida em meio à pandemia. Verdade, Gilvânia, a valorização da vida, né? Eu gostaria que você se apresentasse agora aqui para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo nessa live aí via Facebook da Rádio Nova Vida FM. Você é psicóloga, não é isso mesmo, Gilvânia? Graduada bacharel em psicologia
pela Universidade de Ribeirão Preto, na ERP São Paulo, e pós-graduanda em Neuropsicopedagogia pela Uninter Brumado. Atualmente, exerço as minhas funções trabalhistas no CRAS Irmã Dulce como técnica de referência pela Prefeitura Municipal de Brumado. Bem-vinda, tá, Giovânia, mais uma vez. Vamos então, né, gente, a nossa primeira pergunta. E essa tem sido uma das maiores dúvidas nas pessoas com relação ao tema tão pertinente, né, tão importante, que é a prevenção ao suicídio. Giovânia, qual é o impacto da pandemia da Covid-19 sobre os casos de tentativa ou até mesmo, infelizmente, os casos de suicídio? Vivenciar a pandemia e enfrentar a Covid-19 vem afetando a saúde mental de muitas pessoas. Nessa fase onde o isolamento social é necessário e o distanciamento entre as pessoas é pregado como uma forma de prevenção, onde existem as restrições quanto ao uso dos espaços públicos, onde você tem que se precaver antes de se aproximar do outro, somados ainda a um bombardeio diário de informações sobre a Covid, onde você acompanha o que acontece, a evolução dos casos no seu município, no seu estado, no país, onde a gente também tem informação sobre o resto do mundo. E essas informações vêm carregadas principalmente com destaque para a quantidade de óbitos. Vivenciamos um momento onde a sensação de medo, de desproteção, ela é intensa. E essa situação que é imposta pela pandemia, ela pode provocar ansiedade, angústia, quadros depressivos. Inclusive, nós temos estudos recentes que mostram que realmente já existe esse aumento da angústia, da ansiedade e da depressão na população e principalmente entre os profissionais de saúde que estão lidando com a linha de frente do enfrentamento à pandemia. Somado a esse cenário, nós ainda podemos acrescentar as questões relacionadas à violência, principalmente violência doméstica, os transtornos por consumo de álcool, o abuso de substâncias e o sentimento de perda, a vivência do luto. Todo esse cenário, todos esses fatores, eles podem sim aumentar o risco de que uma pessoa que já se encontra fragilizada, ela possa vir a decidir tirar a própria vida. Então, hoje, quando a gente fala em prevenção ao suicídio em tempos de pandemia, nós estamos vivenciando uma situação nova e com inúmeros agravantes para essa realidade que no Brasil já é alarmante. A quantidade de casos de pessoas que optam por tirar a própria vida no Brasil já é estatisticamente alta, então, para que a gente possa ser mais efetivo nos meios de prevenção. Então, a gente tinha uma estatística no Brasil e uma média de 32 pessoas por dia tentavam tirar a própria vida. Uma pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo. Isso são dados antes da pandemia. Hoje a gente tem que acrescentar todos esses fatores que eu listei. Tudo isso vem, Ângela, mostrar a relevância desse momento e dessa campanha que é o Setembro Amarelo, do quanto nós precisamos ser promotores de informação que valorize a vida, que instrumentalize quem está ao lado de pessoas em estado de sofrimento, de adoecimento e que em algum momento consegue vislumbrar no suicídio uma possibilidade para sanar essa dor e esse sofrimento.
nossa conduta, nossa postura e toda essa problematização que estamos propondo hoje é justamente para mostrar que a vida é o mais importante e que existem outras formas de lidar com todas essas problemáticas e vencê-las, amenizar, superar os sofrimentos. Com certeza, Gilvânia, nós estamos neste momento conversando com a Gilvânia Leles, né, psicóloga. Nós estamos tratando sobre um tema importantíssimo aqui na Rádio Nova Vida FM, nessa Semana do Bem Fazer. Nós falamos sobre a prevenção ao suicídio em tempos de pandemia. E como você muito bem disse, Gilvânia, na sua fala, as pessoas têm sentido graus de ansiedades leves, moderados ou até graves, o que pode levar aí ao suicídio. Mas, na verdade, eu gostaria de que você, por favor, definisse aqui para os nossos ouvintes e também para as pessoas que estão assistindo a nossa live, o que é mesmo o suicídio, Gilvânia? Importante que a gente consiga definir o que é o suicídio, porque é uma temática carregada de tabus e que enfrenta, por conta disso, diversas situações de preconceito. Então, quando a gente fala em suicídio, nós não estamos falando de um ato de fraqueza. Muito pelo contrário, nós estamos dizendo que é o processo final de um estado de sofrimento intenso, de um desespero extremo, de uma pessoa que já não conseguiu dar vazão ao seu sofrimento de uma outra forma. É um acontecimento extremamente complexo que não tem a morte como objetivo. Ou seja, quando a gente fala que alguém cometeu suicídio, nós não estamos falando que aquela pessoa queria morrer, mas sim que ela queria silenciar esse sofrimento. Ela queria dar uma vazão para todo o sofrimento, desespero, angústia que ela vivenciava e não conheceu, não teve acesso a uma outra instrumental, a uma outra forma e viu no suicídio essa possibilidade. Rádio Nova Vida FM, agora são 9h31. Realmente, às vezes as pessoas imaginam assim, né? A gente pode chegar a pensar e imaginar, não, às vezes a pessoa ela tá brincando, ou ela tá falando, mas ela não tem coragem de fazer o que ela diz, né? E às vezes a gente pode correr o risco de não perceber quais são os sinais de alerta, né, que aquela pessoa já está nos dando com relação aí ao suicídio, né? Mas eu gostaria então, Gilvânia, por favor, que você destacasse quais são esses sinais de alerta aí que sugerem que uma pessoa pode estar pensando em atentar contra a própria vida. É algo sério que precisa muita atenção para que se perceba, não é mesmo? De prevenção ao suicídio, e nós temos em setembro o mês onde são intensificadas ações de prevenção. Lembrando que setembro é o mês marco, mas a prevenção ela ocorre todos os dias e todos nós que temos informação, que nós temos conhecimento a respeito dessa temática, podemos contribuir para que ela se torne ainda mais efetiva. E esse ano, em especial, a pandemia trouxe um cenário onde nós somos incitados a falar ainda mais abertamente sobre o tema do suicídio e sobre a sua prevenção. Mas é importante que a nossa forma de falar seja aberta, mas também extremamente responsável. Porque a ideia é que, apesar de que a gente se vê numa situação onde o isolamento social e o distanciamento físico entre as pessoas seja necessário para conter o avanço da pandemia, é importante que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam
conectadas. Então, a tecnologia pode nos auxiliar nesse momento, favorecendo o que a gente tenha contato com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos entes queridos, e também para nos instrumentalizar de forma que a gente aprenda a identificar sinais de alerta. Então, numa conversa que a gente tenha com aquela pessoa que vem manifestando alguns sinais, algumas alterações no comportamento, algumas falas que demonstram uma desmotivação com relação à vida, essa conversa pode ser um indício de que a pessoa está nos elegendo para pedir ajuda. Então, quais são os sinais, Vânia? O que é que eu preciso estar em estado de alerta? Quando essa pessoa manifesta na sua fala que quer morrer, que sente uma grande culpa, uma grande vergonha, como se sentisse um fardo para os outros. Ela pode dizer que vai deixar todo mundo em paz, que não vai mais incomodar ninguém, que ela vai dormir, não vai acordar mais. São sinais verbais de que essa pessoa pode sim estar planejando atentar contra a própria vida. Mas existem outros sinais que também são importantes. Aquela pessoa que demonstra uma extrema desesperança, que manifesta um sentimento de vazio, que fala que não tem mais razão para viver, que se sente sempre muito triste, agitado, que fala sobre o sentimento de que dói, viver dói, seja fisicamente, seja emocionalmente dizendo. Se no histórico de vida dessa pessoa já existe tentativas anteriores, ou então, se de repente ela fala que já pesquisou ou já fez algum tipo de plano sobre como poderia atentar contra a própria vida, se ela começa a se afastar, não está mais respondendo às mensagens que você manda, não está interagindo nas redes sociais, ela começa a se desapegar dos seus pertences, ou então a ter comportamentos extremamente arriscados, mudanças bruscas de humor, se ela come pouco ou muito, dorme pouco ou muito, esses extremos, se a pessoa manifesta algum desses sinais que eu listei agora, é possível que ela esteja pensando sim em suicídio, e através da manifestação, seja verbal, seja comportamental, nós podemos ter um indício desse plano, né, desse pensamento, e intervir. Então tá aí, né, Giovânia? Muito bem explicado. São sinais que muitas vezes são visíveis, mas podem ser também invisíveis, porque se a gente não tiver bastante atenção, a gente não consegue assim identificar, né, os sinais do suicídio de uma pessoa aí que manifesta aí atentar contra a própria vida. Nós estamos conversando com a Giovânia Leles, quase no finalzinho já, né? Temos mais uma pergunta aqui para a Giovânia, ela que é psicóloga, né?
e também atua aqui em Brumado como psicóloga lá na pasta da Prefeitura de Brumado. Um abraço a todos da Prefeitura Municipal de Brumado. Um abraço também a você que acompanha a nossa live via Facebook. Um bom dia, Lindy Santos. Bom dia para você, Lindy. Muito obrigada por nos assistir. Luciane Martins, bom dia, Lu. Bom dia, Fabiana Chaga. Oi, Fabi. A todos vocês aí assistindo a nossa live e a você que ainda vai assistir também. Esse tema é pertinente demais, né, gente? A gente para, assim, para ouvir cada palavra e a gente vai fazendo um feedback, um flashback na nossa memória de tudo que a gente tenha vivido. Quem não viveu ou não conhece alguém que viveu essa situação, né? E é por aí. Ô, Giovânia, como que a gente pode fazer? Você falou aí que quando alguém tem um pensamento suicida, geralmente ela começa a conversar com uma outra pessoa, né? E isso é um sinal de que ela já está depositando a confiança naquela determinada pessoa em que ela começa a conversar. Mas como eu posso ajudar alguém que manifeste assim uma ideia, uma ideação suicida? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? E traz frases sobre essa desistência da vida, esse desânimo, essa ideação suicida. É importante que a gente valide o que ela está dizendo, porque essa atitude é uma busca por socorro, é um pedido desesperado. E se a gente confronta ou ridiculariza essa pessoa, ela vai ter mais um indício de que já não há nada mesmo a ser feito, que não tem como ela sair daquele estado em que ela se encontra. Então, a primeira forma de auxiliar uma pessoa que está com ideação suicida, desmotivada para a vida, é mostrar para ela que você está lá, que você vai conseguir ouvi-la, apoiá-la, que ela não está sozinha. Você deve incentivá-la a buscar apoio profissional, se possível, que ela inicie um tratamento. A gente entender que, apesar de ser uma demanda extremamente complexa, que a gente não deve se afastar, tentar ficar por perto, acompanhar essa pessoa, fazer com que ela não se sinta sozinha é muito importante. Então, muitas vezes, se não tem um familiar ou uma outra pessoa, um companheiro, para acompanhá-la até a consulta, se você estiver disponível, faça isso para que ela se mantenha encorajada a seguir. Em casos de crise, acionar um profissional de emergência e buscar o atendimento imediato, entendendo que situação de ideação suicida e de tentativas de suicídio é atendimento emergencial, tem prioridade. Então, se você chega auxiliando essa pessoa na unidade de saúde e relata essa situação, ela vai ter esse atendimento prioritário. Acionar o familiar, deixar que ele esteja ciente dessa situação. Em casos de ideação, de tentativa, quando já a pessoa já manifesta um plano de como ela pretende executar essa tentativa e esse suicídio, ela não pode estar sozinha. Então, que tenha alguém para estar com ela. É uma emergência, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei a quem procurar, então vamos dar algumas indicações também. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um órgão, né, uma instituição que atende todo o Brasil, através do telefone 188, também tem o chat online, e-mail ou atendimento presencial quando existe um posto. Aqui em Brumado a gente não tem, mas o número 188 e o chat online,
eles funcionam 24 horas. Você pode acionar e vai ter alguém que foi treinado para conversar com essa pessoa, e inclusive para instrumentalizá-la até o momento dela receber uma ajuda especializada de algum profissional da região. Nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial para as demandas de saúde mental. Nós também temos os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social para os atendimentos de orientação e de acolhimento, o CREAS também, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e nós temos toda a rede da saúde, com as UBSs, né, Unidade Básica de Saúde, os hospitais, enfim. Com informação, a gente pode sim procurar os profissionais e auxiliar que essa pessoa, ela tenha o atendimento adequado e consiga sair dessa situação e entender que a morte não vai ser a solução, que existem outras possibilidades e caminhar com ela a um sentido, a uma ressignificação dessa vida. Com certeza, Gilvânia, a gente está chegando aí aos instantes finais da nossa entrevista e a gente já vai agradecendo a você e também repetindo aqui, né, o telefone, né, da CVC, Centro de Valorização da Vida, tá? Se você está enfrentando essa barreira, essa dificuldade terrível na sua vida, porque não é fácil, é complicado. E às vezes você corre o risco de não querer assumir a realidade que está em sua volta, ou não permitir que o outro assuma essa realidade. Se você está passando por isso, precisa de um atendimento, tá? Ou alguém de sua família, ou algum amigo, alguém que você conhece, Disque CVC, Centro de Valorização da Vida, 188. Disque CVC, Centro de Valorização da Vida, 188, como a Gilvânia deixou aqui, claro, pra gente. Em Brumado, temos ainda, repetindo aqui, como ela muito bem disse, o CRAS, o CREAS, as unidades básicas de saúde que acompanham muito bem. É preciso, né, nós fazermos aí uma prevenção. É o tema da nossa entrevista hoje, né? O tema da nossa entrevista é prevenção ao suicídio, principalmente em tempos de pandemia, em que as pessoas estão sofrendo ansiedades leves, moderadas, graves. Então, fica a dica aí pra gente. Não levar na brincadeira um assunto que é muito, mas muito sério, gente. Gilvânia, eu só tenho a agradecer a você, a Rádio Nova Vida, a FM também, é claro, né? E está sendo um prazer para mim, Ângela Silva, estar participando também dessa semana do Dia do Bem Fazer. É um prazer poder contribuir aí e só agradecer a você mesmo por esses esclarecimentos maravilhosos, precisos, aqui no programa Top Nacional, com a gente também através do nosso Facebook. Você pode também estar depois acompanhando aí essa entrevista. Muito obrigada, tá bom, Gilvânia? Muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer ao grupo do Comitê de Desenvolvimento Comunitário, CDC, em especial nas pessoas de Jorge, Célia e Luísa, pelo convite e pela oportunidade de participar dessa semana do Dia do Bem Fazer em Brumado, e também a Rádio Nova Vida, que viabilizou que esse momento tão importante fosse possível. Minha gratidão a todos vocês pela companhia e pelo espaço de fala. Um forte abraço e uma linda terça-feira para todos nós. Sim, uma linda terça-feira para todos nós. Fica por aqui essa entrevista de hoje. Amanhã a gente vai trazer aqui na Rádio Nova Vida FM também mais uma live pelo Facebook, né? Teremos aí o tema Como Crescer a Espiritualidade
em tempos de pandemia, né? Teremos as participações aqui do Padre Cléo e também de um pastor. Nós estamos aguardando a confirmação para trazer para você aqui mais esclarecimentos. É a Semana do Bem Fazer em um programa especial aqui na Rádio Nova Vida FM para você que acompanha a nossa programação, tá? Apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta finalizando o nosso programa de hoje. Os nossos apoiadores. Todo dia especial para cuidar de si mesma. No Espaço de Estética Luz, sobrancelhas. Você faz micropigmentação definitiva, depilação. Gente, a nossa live fica por aqui, tá bom? Muito obrigada a todos. No momento, peço desculpa a vocês que bem no meio da live eu precisei tirar o aparelho do suporte, né? Porque não estava conseguindo posicionar e essa questão aqui do celular, do aparelho em pé ficou melhor, tá bom? Muito obrigada. Gente, tem dessas coisas, né? Quando a gente faz a programação ao vivo, a gente tem dessas coisas. Um beijo grande a todos que assistiram a nossa live e a quem vai assistir ainda ou está assistindo neste momento. Uma terça-feira abençoada para todos nós. Amanhã tem mais aqui na Rádio Nova Vida FM, no programa especial da Semana do Bem Fazer, Dia do Bem Fazer, uma realização do CDC, tá? Comitê de Desenvolvimento Comunitário de Brumar.